Olá, sejam bem-vindos à 20ª aula de leitura e comentário de O Ente e a Essência de Tomás de Aquino. Nós estamos lendo e comentando o segundo capítulo, em que Tomás de Aquino coloca a questão como a essência se encontra nas substâncias compostas. E nós vimos nas últimas aulas a resposta de Tomás de Aquino, que a essência da substância composta é o próprio composto de matéria e forma. Ou seja, não só a forma e também não só a matéria podem ser ditas ou a essência da substância composta. Quer dizer, não podemos tomar a essência da substância composta como sendo apenas a forma ou apenas a matéria, mas o próprio composto de matéria e forma, ambas juntas, constituem a essência da substância composta. Agora, no número 17 do capítulo 2, segundo a edição que estamos seguindo, que é a tradução de Carlos Arthur do Nascimento, entra em questão o princípio de individuação. Nós vamos ler este parágrafo e depois comentá-lo. Tomás diz assim: mas, como o princípio de individualização é a matéria, disto talvez parecesse decorrer que a essência, que abarca em si simultaneamente a matéria e a forma, seja apenas particular e não universal. Do que decorreria que os universais não teriam definição, se a essência é aquilo que é significado pela definição. Por isso, cumpre saber que a matéria é princípio de individuação, não tomada de qualquer maneira, mas apenas a matéria assinalada. Denomino matéria assinalada a que é considerada sob dimensões determinadas. Esta matéria, no entanto, não é posta na definição do homem na medida em que é homem, mas seria posta na definição de Sócrates se Sócrates tivesse definição. A matéria não assinalada é posta, no entanto, na definição do homem. De fato, não se põe na definição do homem esta carne e este osso, mas carne e osso de maneira absoluta, os quais são a matéria não assinalada do homem. Nesta passagem, Tomás de Aquino levanta uma objeção contra a conclusão anterior à qual ele tinha chegado, isto é, de que a essência da substância composta é simultaneamente matéria e forma. Né? A objeção consiste em dizer que se a essência abarca em si simultaneamente a matéria e a forma, a essência será apenas particular e não universal. Né? Ou seja, os universais, a espécie, o gênero, não teriam definição, uma vez que a essência é aquilo que é significado pela definição. Então, isso seria uma objeção contra a conclusão de que a essência na substância composta é simultaneamente matéria e forma. Né? O sentido desta objeção, né, seria
algo assim: aquilo que inclui matéria intrinsecamente dentro de si mesmo é particular. A essência da substância composta inclui matéria intrinsecamente dentro de si mesma. Portanto, a essência da substância é particular. Isso seria o silogismo, tal como o Caetano, comentador de Santo Tomás, elabora essa objeção na forma desse silogismo. Poderíamos tirar uma outra conclusão, né? Não só que a essência da substância é particular, se a essência da substância é particular, então nenhum universal seria essência da substância composta, né? Ou melhor dizendo, né? Os universais não teriam definição se a essência é aquilo que é significado pela definição. Então, assim é o sentido da objeção. A resposta de Tomás de Aquino segue na outra parte, na outra metade, por assim dizer, deste parágrafo que acabamos de ler. A resposta é: por isso, cumpre saber que a matéria é princípio de individuação, não tomada de qualquer maneira, mas apenas a matéria assinalada. Denomino matéria assinalada a que é considerada sobre dimensões determinadas. Esta matéria, no entanto, não é posta na definição do homem na medida em que é homem, mas seria posta na definição de Sócrates se Sócrates tivesse definição. A matéria não assinalada é posta, no entanto, na definição do homem. De fato, não se põe na definição do homem esta carne e este osso, mas carne e osso de maneira absoluta, os quais são a matéria não assinalada do homem. Eis a resposta de Tomás de Aquino. Vamos tentar compreender essa resposta. Em síntese, como explana Caetano, comentador de Tomás de Aquino, né, aqui Tomás responde à objeção, negando a premissa maior e a prova com base de que a matéria pode ser entendida em duas maneiras, a saber, como matéria assinalada, poderemos também dizer designada, e matéria não assinalada, ou seja, não designada. Tomás diz que a matéria designada ou assinalada é o princípio da individuação. A matéria não designada ou assinalada é parte da essência específica, da essência da espécie, né? A matéria designada ou assinalada, ela poderia ser incluída na definição de Sócrates se Sócrates fosse definido. A matéria não assinalada, não designada, ela está incluída na definição dos universais, na definição da espécie, por exemplo, na definição de homem. Assim, é claro que os universais são definidos, né? E que ainda nessa definição entra a matéria, mas não a matéria assinalada ou designada, que é o princípio da individuação ou princípio da singularidade ou da particularidade. Aqui entra uma discussão de um dos problemas bastante debatidos na Idade Média, na escolástica, que é esse problema do principium individuationis, o princípio de individuação, né? O que é perguntar pelo princípio de individuação? Perguntar pelo princípio de
individuação é perguntar pela razão de ser do individuar do indivíduo, né? Ou seja, é indagar a razão pela qual a substância é individuada. A razão que se põe como fundamento da distinção e da determinação deste indivíduo enquanto este indivíduo que ele é. Com outras palavras, investigar a respeito do princípio de individuação é perguntar pelo fundamento próximo que responde pela singularidade do indivíduo. Qual é a causa, o fundamento próximo pelo qual este indivíduo aqui é este indivíduo aqui, pela qual Sócrates é Sócrates, pela qual Platão é Platão, pela qual Pedro é Pedro, Maria é Maria, Teresa é Teresa, né? É perguntar pelo fundamento, portanto, próximo, não um fundamento longínquo, né, da singularidade do indivíduo. Existe um texto atribuído a Tomás de Aquino, mas não é consenso de todos os estudiosos de que este texto seja autenticamente um texto escrito por Tomás de Aquino, um texto que se chama justamente do princípio de individuação. Este texto está publicado no livro Opúsculos Filosóficos, volume 1, publicado por Paulo Faitanin, pela editora Cita Brasil, a Sociedade Tomás de Aquino do Brasil, em São Paulo, 2009. Abstraindo da questão da autenticidade ou não deste texto, nós podemos averiguar em muitos textos considerados autênticos de Tomás de Aquino sempre a mesma posição, ou seja, de que é necessário sim investigar a respeito do princípio de individuação e de que a resposta a este problema do princípio de individuação é a matéria. Mas, como nós acabamos de ver no nosso texto, não a matéria por si mesma, e sim a matéria designada, né? A matéria assinalada. Nós, daqui a pouco, veremos em que consiste isso, matéria assinalada ou determinada ou designada. Antes de tudo, é preciso lembrar qual é a noção de indivíduo. Né? O que é da natureza e da noção fundamental de indivíduo. Em primeiro lugar, que o indivíduo é ente em ato, né? E não ente em potência. Em segundo lugar, que o indivíduo é distinto de todos os outros. Ele é divisum ab alis, né? Isto é, dividido de outros, né? Em relação a outros, separado, distinto de outros. E é in se indivisum existens. Ele é existente, indiviso em si mesmo. Daí o nome individuum, né? Não dividido
o que implica também não divisível. Tá? Digamos assim, a espécie ela é divisível em uma pluralidade de indivíduos, partes subjetivas desta espécie, como a espécie homem é dividida, logicamente falando, em uma pluralidade de seres humanos individuais. Agora, o indivíduo, além de ser distinto de todos os demais, ele é em si mesmo indiviso. Tá? Ele não pode ser dividido ulteriormente em partes subjetivas. Partes subjetivas significa que quando se divide, as partes serão da mesma natureza que o todo. Né? Se dividimos um indivíduo em partes, essas partes não serão o mesmo que o todo. Se eu divido um indivíduo humano em partes, essas partes não serão um homem. Né? Isto que quer dizer que o indivíduo é indiviso em si mesmo, sendo diviso, isto é, distinto, tá? De outros. A palavra divisio tem um sentido não só de partir, como tem aquele sentido de ver, né? Deixar ver. Né? Dividere. Videre é ver. Né? Divisio quer dizer que deixa ver. Né? Então, ele é diviso dos outros, quer dizer, ele se destaca, ele se distingue dos outros e ele é indiviso em si mesmo. Isso que é a noção de indivíduo. Então, vem aí a questão a respeito do princípio de individuação. Né? Aqui no nosso texto, Tomás de Aquino afirma que o princípio da individuação, o fundamento próximo, que responde pela individuação da substância, é não a forma, e sim a matéria. Não a matéria não assinalada, não a matéria não designada, e sim a matéria designada. Né? Tomás, ele afirma, nós vimos que ter carne e osso entra na definição de homem. Né? Mas ter esta carne e este osso entraria na definição do Sócrates, do indivíduo, se Sócrates, isto é, se o indivíduo tivesse definição. Fato é que o indivíduo não tem definição, a definição é sempre da espécie. Mas se tivesse definição, esta carne e este osso deveria entrar na definição do indivíduo. Então, é graças à matéria assinalada, como esta aqui, né, determinada como esta aqui, esta carne, este osso, que é o fundamento que responde pela individuação da substância. No comentário ao livro das Sentenças, Tomás diz que a matéria assinalada, designada, né, como sendo esta matéria aqui, por assim dizer, ela é o princípio primeiro da individuação. Além disso, há um princípio secundário da individuação. E este princípio é a dimensão. Né? E aí, com a dimensão, entra a quantidade. Tomás
de Aquino diz, né? Denomino matéria assinalada ou designada a matéria que é considerada sob dimensões determinadas. Ou seja, aquela matéria que se encontra como esta aqui, neste lugar e neste tempo. Então, as dimensões, o espaço-tempo, pertencem à matéria assinalada. Elas são concomitantes à matéria assinalada, né? Porque esta matéria, como assinalada, designada como esta matéria aqui, esta carne, este osso, né? É esta matéria que neste momento do tempo ocupa este lugar, né? Então, é concomitante à matéria assinalada o lugar e o tempo, as dimensões do espaço e o tempo, né? Quer dizer que esta matéria ela ocupa, por assim dizer, partículas do espaço e do tempo. Então, o espaço-tempo e suas dimensões, de uma maneira secundária, são concomitantes com a matéria assinalada e entram, de certa maneira, como princípio secundário da individuação da substância composta do ente corpóreo. Agora, se nós falamos de matéria designada como esta aqui, se nós falamos de que concomitante a esta matéria se dá este lugar neste momento do tempo, né? Simultaneamente, né? Então, se falamos de dimensões, e dimensões são princípios de mensuração, tais como a longitude, a latitude e a profundidade, se falamos nisso tudo, acaba que teremos de falar também de quantidade. Então, a quantidade, embora seja acidente, né, ela também segue a matéria determinada, assinalada, designada, né? Assim como o lugar e o tempo, né? Não que a quantidade ou que o lugar e o tempo sejam causas da individuação. Causa da individuação, primariamente falando, é a matéria designada. Mas uma vez que nós colocamos a matéria determinada, é uma matéria determinada sob as dimensões do lugar e sob o tempo, né? E o que, se falamos de dimensões, isso vai implicar também a quantidade. Isso nós compreendemos se nós pensarmos que se duas coisas fossem absolutamente iguais, elas
não seriam ainda idênticas, ou seja, não seriam o mesmo, uma vez que o lugar que cada uma ocupa é diverso. Evidentemente, uma coisa pode ocupar o mesmo lugar da outra, mas em momentos do tempo diferentes. Mas, ao mesmo tempo, ocupar o mesmo lugar, isto é impossível. Que significa que espaço e tempo, ou melhor, lugar e momento de tempo, são princípios também, embora secundários, da determinação da individualidade de um ente, de uma substância. Com isso, podemos concluir que, na visão de Tomás, a individuação ela resulta da matéria, da forma e da quantidade, né? A forma mesma, ela se individua numa matéria. E a matéria se torna uma matéria designada, assinalada como esta matéria aqui, né? E sob as dimensões determinadas, o que implica também a quantidade. Agora, a matéria podemos tomar em vários sentidos. Podemos falar de uma matéria universal, que é sujeito comum de todas as formas corporais. Esta matéria é o que os escolásticos chamam de matéria primeira, matéria-prima. Matéria-primeira. Não é desta matéria primeira ou matéria-prima que Tomás está falando, mas está falando de uma matéria designada, né, assinalada como esta aqui. Também não está falando da matéria comum, no sentido que a espécie é da essência da espécie do homem, por exemplo, que homem, enquanto animal racional, né, enquanto animal, que ele tenha um corpo, que este corpo seja constituído de carne e osso, né? Isso, então, seria a matéria comum, que se diferencia da matéria individual. Aquilo que aqui aparece como matéria não assinalada ou não designada é, portanto, a matéria comum. Então, nós temos dois tipos de matéria. A matéria comum, né, que é a matéria que entra na definição da espécie, por exemplo, de homem, e temos a matéria individual, que entraria na definição do indivíduo de Sócrates, se o indivíduo Sócrates tivesse definição, né? Além disso, podemos falar de uma matéria universal, que é a matéria primeira, que é o sujeito comum de todas as formas corporais. Mas não é isso que está em jogo na individuação, segundo Tomás. Aqui é preciso dizer que a matéria comum, ela é comunicável a muitos, né, sob diferentes formas corporais. Enquanto que a matéria individual, ela é incomunicável, ou seja, ela não pode ser condividida, compartilhada com outros, tá? Então, a incomunicabilidade, esse não poder ser comum a muitos, né, é também um dos traços essenciais aí da noção de individualidade ou
de singularidade. Em todo caso, no indivíduo, tanto a forma quanto a matéria são individuadas, né? A substância é individual. E a substância individual é a substância primeira, é a substância real. A substância segunda, que é a espécie, homem, não é da ordem do real, é da ordem do intencional, é da ordem lógica, né? Quando falamos de homem, né? E que o sujeito propriamente dito, né? Aquele do qual se predicam todos os predicados, e ele mesmo não é predicado de nada, é justamente o sujeito no sentido do indivíduo. Isso também é importante nós lembrarmos. Nós dizíamos que este problema do princípio de individuação fora discutido de uma maneira bastante intensa pelos pensadores medievais. Um outro pensador que traz uma contribuição bastante importante é João Duns Scotus. Nós temos, por exemplo, a questão 13 do comentário de Duns Scotus ao livro 7º da Metafísica, e também temos nas 7 questões da Ordinácio 2, Distinctio 3, parte 1, que trata justamente do princípio de individuação. Nós vamos falar do tratamento deste problema por João Duns Scotus, para que a gente veja uma outra perspectiva e uma outra resposta, né? Primeiramente, poderíamos perguntar se é necessário pôr essa pergunta a respeito do princípio de individuação. Ou seja, haverá mesmo individuação? A substância não será, por si mesma, a partir de sua natureza individual, singular? Essa é a primeira questão posta por Duns Scotus, na Ordinácio 2, Distinctio 3, parte 1. Né? Ora, houve quem negasse isso. Por exemplo, Roger Bacon dizia que era uma grande estultícia fazer uma questão deste modo a respeito da individuação, né? Como ele pensa Guilherme de Ockham, né? Porque qualquer coisa é por si mesma, por sua própria natureza individual. Bom, Duns Scotus não concorda com esta posição, de que a substância é por si mesma ex se, e a partir de sua natureza, ex natura sua, individual, singular. Ele diz, se toda a coisa é individual e o pensamento só pensa o universal, e se o universal é, no fim das contas, uma ficção do intelecto, como postulam os nominalistas, então o ser e o pensar nunca poderão coincidir. Nunca haverá adequação ou identidade entre ser e pensar, já que o ser é sempre individual e o pensar pensa sempre o universal, né? Então nunca poderá haver verdade, né? Duns Scotus não é partidário da posição nominalista de que a espécie é uma ficção do intelecto, um figmentum, algo apenas imaginado, apenas inventado pelo pensamento humano, né? O universal, em seu ser intencional, enquanto pensado
né, concebido pela mente, tem um fundamento real. Esse fundamento real nós vemos, por exemplo, na semelhança dos singulares na espécie, de que um ser humano individual traz determinadas semelhanças com outros seres humanos individuais, semelhanças essas que não são acidentais, né? Esta semelhança não é a razão de ser do universal, mas é a razão de conhecer do universal, né? Qual seria a razão de ser? Duns Scotus chama a razão de ser de natura communis, natureza comum. Há uma comunidade real de natureza entre os indivíduos da mesma espécie. Toda coisa existente é sim um indivíduo, mas o ser da coisa individual não é feito só de individualidade. Isto é, nele há também a comunidade, né? Avicena entendia que a essência ela é indiferente. Ela não é nem universal, nem singular. No entanto, Duns Scotus, embora concorde com Avicena neste ponto, ele diz que a essência não pode existir fora dos singulares, né? Nos singulares, indivíduos existentes dotados de caráter de ser real e atual, a essência aparece então como natureza comum. A natureza comum, que é a essência individuada nos indivíduos, ela não pode ser confundida com o universal. A natureza comum, de fato, é real. Já o universal é intencional, ou seja, ele é enquanto pensado pelo intelecto, abstraindo-se das semelhanças comuns, essenciais, reais entre os indivíduos. A natureza comum é algo de ser, uma unidade real, embora menor do que a unidade do indivíduo, diz Duns Scotus. O universal é algo de intencional, pertencente ao intelecto, ao seu modo de compreender as semelhanças essenciais entre as coisas. Bom, então, se há necessidade de se colocar o problema da individuação, porque a substância, o indivíduo, ele não é apenas individualidade, mas é também comunidade, né? Então, o que responderá por essa individuação? Ou seja, o que é que contrai a natureza comum, individua a natureza comum, né? Será que a substância é por ela mesma individuada graças a algo de positivo e de intrínseco? É a segunda questão de Duns Scotus. Ou será que o indivíduo é determinado por uma negação, né? Já que indivíduo significa indiviso, né? Significa incomunicável, isto é, que não pode compartilhar a sua individualidade, a sua identidade, o seu ser com outros. Então, será que seria uma negação o que determina o indivíduo, né? Para Duns Scotus, não, porque a individualidade é algo sumamente perfeito. Como poderia algo sumamente perfeito na natureza, né, ser determinado por algo negativo, né? Então, a individualidade, no sentido da indivisibilidade e incomunicabilidade,
embora a noção seja negativa, está apontando para algo positivo, né? Então, a outra pergunta que surge é o que seria este algo de positivo que determina o indivíduo enquanto este indivíduo aqui? Seria este algo de positivo algo intrínseco à substância ou extrínseco a ela, né? Bem, primeiramente se pergunta, partindo daí, será que é a existência atual o que torna individual ou indivíduo? Essa é a terceira pergunta de Duns Scotus. E a resposta é não, né? O ser de existência não é diferenciado. Ou seja, o fato de existir não diferencia os existentes. Pelo contrário, é o que, por assim dizer, acomuna todos os existentes, o fato de existirem. Então, a existência, ela, que é sempre uma existência de um ente de determinada essência, a existência tem esse caráter de indiferenciação, enquanto que a essência tem um caráter de diferenciação, né? Então, não será a existência atual o que responde pela individuação, o que torna o indivíduo indivíduo. A outra pergunta, é a quarta pergunta colocada por Duns Scotus, seria algo extrínseco à substância? Seria algo, os acidentes, aquilo que tornam indivíduo indivíduo? Ou seja, o fato de o indivíduo ter determinadas quantidade, determinado tamanho, por exemplo, ou determinadas qualidades, ou determinadas relações, etc., etc. A resposta de Duns Scotus é também ali negativa. Ou seja, os acidentes não são responsáveis pela individualidade do indivíduo. Os acidentes não são causa, eles são causados. Eles não são causa da individuação, são efeitos da individuação, né? Por isso, se considerarmos que a quantidade, aquilo que causa a individuação, para Duns Scotus nós estamos confundindo efeito e causa, né? Além disso, incorreríamos no erro de confundir todo universal e partes subjetivas com um todo contínuo e partes quantitativas. Outra objeção colocada por Duns Scotus é que uma mudança na quantidade de uma substância não acarreta nela uma mudança substancial. Ou seja, pelo fato de uma coisa crescer ou diminuir, ela não se torna outra coisa. Portanto, os acidentes no seu conjunto não são responsáveis pela individuação. Também a quantidade não é responsável pela individuação. Bom, se não é nada extrínseco à substância, se não é nenhum acidente, então será algo intrínseco. E vem a quinta pergunta. Seria a matéria o princípio de individuação, conforme defende Tomás de Aquino, né? A resposta de Dom João Duns Scotus também, neste caso, é negativa. A matéria, diz ele, é indeterminada e indistinta. Como poderia ser ela o princípio da determinação e da distinção do indivíduo? A determinação da matéria se dá graças à forma, e não a determinação da forma graças à matéria. Negando que o princípio de individuação se dê pela quantidade ou pela matéria, Scotus recusa a solução dada por Tomás de Aquino, para quem a designação do indivíduo, a sua assinalação, se dá pela matéria signata, isto é, a matéria assinalada.
ou mais exatamente, per materiam determinatam dimensionibus, pela matéria determinada pelas dimensões. Na verdade, Tomás de Aquino é prudente ao colocar as dimensões e a quantidade como princípios secundários concomitantes com a matéria assinalada no sentido de responsáveis pela individuação. Na Suma Teológica 3, parte 3, questão 77, artigo 2, na resposta, no corpo da resposta, Tomás de Aquino diz que a quantidade dimensional é um tipo de princípio de individuação, onde a quantidade dimensional mesma tem um princípio de individuação. Ou seja, o princípio de individuação é a matéria designada, determinada sob as dimensões, e a quantidade ela segue a este princípio. Ela é secundária, né? Já Godofredo de Fontaines, que é combatido por Duns Scotus, é mais categórico. Bem, se não é a matéria e o princípio de individuação é algo intrínseco, então resta que será a forma. Nas questões sobre a metafísica, Duns Scotus fala de haec seitas, esseidade, a estidade, por assim dizer, né? E fala também de forma última. Na Ordinácio, porém, ele prefere falar de entitas, entidade. A sexta pergunta de Duns Scotus se formula assim: se a substância material é indivídua por alguma entidade que determina por si a natureza para a singularidade. Para tentar trazer a fala a essa resposta, Duns Scotus, o doutor sutil, fala por analogias. Ele diz: esta entidade determinante se relaciona com a natureza comum como o ato se relaciona com a potência e como a diferença específica se relaciona com o gênero. Por outro lado, esta realidade do indivíduo é semelhante à realidade específica, porque é como que ato, determinando aquela realidade da espécie enquanto possível e potencial. Mas, por outro lado, lhe é dessemelhante, porque ela nunca resulta de uma forma adicionada, mas precisamente da última realidade da forma. Então, a individuação para Duns Scotus não vem da matéria designada sob determinadas dimensões e suas quantidades, mas ela vem da última realidade da forma. A última realidade da forma, a última atualidade da forma, última actualitas formae. Isto é, aquilo que leva à perfeição a natureza comum e faz com que a natureza comum seja contraída numa singularidade. Duns Scotus fala de um esse contractum, um ser contraído, né? Nas questões sobre a metafísica, Duns Scotus diz assim: se falarmos em termos de real e realidade, a humanidade que está em Sócrates não é a humanidade que está em Platão. E há uma diferença real a partir de diferenças individuais que une conteúdos inseparáveis de ambos os lados. Bem? Então, em termos específicos, o homem é o mesmo em todos os homens, em termos da espécie, do ponto de vista intencional, lógico, aquilo que pensamos. Mas em termos de realidade, a humanidade, a forma da humanidade que está em cada ser humano é diversa da forma da humanidade que está no outro ser humano, né? Então, digamos assim, no indivíduo, tudo é individuado. A forma é a individuada. A natureza comum é individuada. Então, a matéria também acaba sendo individuada. Agora,
O que realiza esta individuação é esta última realidade da forma. Uma forma que é perfeita, uma forma que ela é a última, a perfeição, né? A última solidão, como dizia Duns Scotus, em cada indivíduo. Bem, é isso que queríamos ter discutido hoje, lendo e comentando o parágrafo 17 do capítulo 2 de O Ente e a Essência. Muito obrigado pela sua atenção e paciência e até a próxima aula.